Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, ajuda à Igreja que sofre, aqui na sua televisão. Eu sou o Paulo Aire e é sempre um privilégio saber que posso contar com a sua companhia aí desse lado durante os próximos 50 minutos. Comigo está a diretora da Fundação AIS em Portugal, a Catarina Martins Betancourt, que nos vai comentar os principais temas que estão a marcar a atualidade. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá também a todos os nossos telespectadores. El coraje de los mártires, el testimonio de los mártires es una bendición para todos. Oremos para que quienes en diversas partes del mundo arriesgan su vida por el Evangelio contagien a la Iglesia su valentía, su impulso misionero. Todos os meses o Papa Francisco publica uma mensagem, um vídeo, em que faz como que uma catequese sobre temas da atualidade, sobre temas relevantes para a vida dos cristãos, para a vida de todos nós, sobre temas fundamentais para a Igreja. E neste mês de março ele falou sobre os mártires, sobre os novos mártires, os que dão a vida por causa da fé. Esta é uma mensagem muito importante que importa escutar com atenção, não só por o Santo Padre lembrar ao mundo uma realidade que diz muito à Fundação AIS, à missão da Fundação AIS de ajuda precisamente à Igreja que sofre, mas também porque o vídeo teve mesmo o apoio da AIS. Melhor do que isto seria impossível. Claro que este vai ser um dos principais temas de debate do programa de hoje, que está a começar agora. Mas vamos começar por Cabo Delgado, onde se tem vindo a registrar uma nova onda de ataques, uma ofensiva de grupos armados, de grupos jihadistas, com muita destruição em várias aldeias, com casas e igrejas queimadas, assim como lojas e centros de saúde, o que provocou já a fuga a muitas pessoas. Cabo Delgado está a assistir, nestes primeiros meses de 2024, a uma nova onda de deslocados. São milhares de deslocados. Nós temos uma mensagem enviada para o nosso programa pelo Bispo de Pemba, Dom António Juliás, que iremos escutar daqui a pouco, mas antes disso, importa fazer como que um ponto da situação. Catarina, podemos dizer uma frase que o terror voltou a Moçambique. Sim, Paulo, e com essas palavras fica basicamente tudo dito, não é? Portanto, o terror de facto regressou a Moçambique, neste momento para desespero de milhares e milhares de pessoas que voltaram a assistir à destruição das suas casas, das suas aldeias, que voltaram a assistir à morte de familiares e amigos, e tudo isto, Paulo, no meio de tudo isto, a Igreja voltou também, como o Paulo acabou de dizer, a ser um dos alvos dos terroristas. Nós começámos o programa a escutar o Papa a falar dos novos mártires do nosso tempo e vamos agora voltar ao Vaticano porque Francisco também já fez ouvir a sua voz a lamentar a violência em Cabo Delgado com a destruição até de igrejas. O Santo Padre refere um desses casos, a missão católica de Nossa Senhora de África em Mazés, e pede para que não nos esqueçamos deste e de tantos outros conflitos que ensanguentam o continente africano, mas também outras regiões do globo. Vamos ouvir o Papa e depois voltaremos à conversa sobre o terrorismo em Moçambique. La violenza contro popolazioni inermi, la distruzione di infrastrutture, l'insicurezza dilagano nuovamente nella provincia di Cabo Delgado in Mozambico, dove nei giorni scorsi è stata anche incendiata la missione cattolica di Nostra Signora dell'Africa a Mazese. Preghiamo perché la pace torni in quella regione martoriata e per favore non dimentichiamo tanti altri conflitti che insanguinano il continente africano e molte parti del mondo, che l'Europa, la Palestina, l'Ucraina. Non dimentichiamo, la guerra sempre è una sconfitta, sempre. Foi o Papa Francisco a lamentar a violência em Moçambique, a destruição da missão católica em Mazese e a pedir as orações de todos por essas populações martirizadas e para que ninguém se esqueça deste e de tantos outros conflitos que ensanguentam o nosso mundo. Estamos focados em Cabo Delgado, que voltou a assistir, como já dissemos, a uma nova onda de ataques terroristas. Ataques que já provocaram dezenas de milhares
de novos deslocados. Sim, Paulo, são dezenas de milhares de novos deslocados. Segundo os últimos dados oficiais que temos da Organização Internacional das Migrações, diz-nos que só entre os dias 8 e 25 de fevereiro registaram-se em Cabo Delgado mais de 60 mil novos deslocados. Portanto, e tudo isto praticamente em pouco mais de 2 semanas, não é? E isto também é apenas em 2 distritos de Cabo Delgado, Chiure e Macomia, que são, neste momento, os mais visados pelos ataques terroristas. Como eu disse há pouco, a Fundação AIS recebeu em Lisboa uma mensagem do Bispo de Pemba, Dom António Juliace, em que o prelado descreve estes ataques, a violência terrorista que não poupou sequer as igrejas e em que pede também que o mundo não se esqueça de Cabo Delgado. Sim, Paulo, é uma mensagem muito emotiva que Dom Juliace nos envia, o Bispo de Pemba, em que descreve de facto esta violência terrorista que tem, ou que voltou a atingir a região de Cabo Delgado, portanto no norte de Moçambique, e que está, como temos vindo aqui a falar no nosso programa de hoje, está a causar então novamente uma nova tragédia humanitária, digamos desta forma. Portanto, nesta mensagem, o Dom Juliace refere que há dezenas de aldeias que foram atacadas e que nessas aldeias todas as capelas cristãs foram destruídas, o que diz, Paulo, também bem desta dimensão, das intenções, não é? Destes novos ataques deste grupo terrorista e que também não nos podemos esquecer, Paulo, que reivindicam pertencer ao Daesh, o temível grupo Estado Islâmico. Exatamente. O Daesh, que parece estar em si cada vez mais ativo em África e que parece estar determinado a atacar os cristãos que vivem no norte de Moçambique, na província de Cabo Delgado. Mas vamos então escutar a primeira parte da mensagem áudio de Dom António Juliace, Bispo de Pemba, uma mensagem enviada em exclusivo para o nosso programa, para a Fundação AIS em Portugal. Desde o início de janeiro, a guerra atingiu a parte sul da província de Cabo Delgado. Nas últimas 2 semanas, entraram pelo lado leste para o distrito de Chiure, o mais populoso da província de Cabo Delgado, com cerca de 300 mil habitantes, entre cristãos, muçulmanos e praticantes da religião tradicional africana. A violência perpetrada neste distrito nas 2 últimas semanas foi de tal forma que cerca de uma dezena de aldeias, algumas muito populosas, foram visadas, com destruição de habitações e instituições. Nessas aldeias, todas as capelas cristãs foram destruídas. O ponto mais alto até agora foi o ataque feito a Mazeze, um dos postos administrativos do distrito de Chiure, com a destruição de tantas infraestruturas públicas e sociais do governo. Também ficou destruída aí a nossa missão, que dava muito apoio social ao povo da região. O Bispo de Pemba, que estamos a escutar numa mensagem enviada para o nosso programa, descreve o drama da fuga, o autêntico êxodo das populações face à ameaça terrorista que voltou a fazer-se sentir nas últimas semanas em Cabo Delgado. E, de facto, imagens recebidas pela AIS em Lisboa atestam precisamente este drama. Nessas imagens, recolhidas com simples telemóveis, é possível ver, Catarina, centenas e centenas de pessoas a caminhar, fugindo destes ataques e levando consigo apenas alguns haveres. Sim, Paulo, e estas imagens mostram bem a aflição, não é, desta população que está a fugir dos terroristas. Portanto, são pessoas, na sua maioria são mulheres e crianças, que levam à cabeça, como o Paulo dizia, apenas os bens essenciais que conseguiram recolher nesta fuga e que agora caminham então para a parte incerta, sem saber muito bem qual é que é o destino final, mas que caminham de facto desesperados, caminham com este objetivo de fugir destes ataques terroristas, de fugir destes jihadistas que estão a queimar as suas aldeias, que estão a destruir as suas aldeias e que mataram muitas pessoas, muitas vezes degolando-os também. Dom Juliace, na mensagem áudio que enviou para a Fundação AIS em Lisboa, fala disso mesmo e fala também do desespero dessas pessoas e conta até a história, no fundo, a desventura de uma jovem mãe, uma sobrinha de um funcionário
da Cúria Diocesana. Sim, Paulo, é um caso que Dom Juliaço nos mostra, nos conta, portanto, é de uma jovem que também fugiu, não é, da sua aldeia, que levou consigo nos seus braços um bebê, o seu filho, ainda recém-nascido, e esta jovem, portanto, nesta fuga, acabou por beber água onde encontrou, de alguma poça de água, portanto, acabou por ficar doente, com diarreia e acabou por morrer. O Dom Juliaço diz que é apenas mais um drama desta fuga desesperada destas milhares e milhares de pessoas que fogem dos terroristas. Precisamente, Catarina. Vamos então continuar a escutar Dom António Juliaço, o Bispo de Pemba, que enviou para o nosso programa, para a Fundação AIS em Portugal, uma mensagem em que descreve a situação extremamente difícil em que se encontram as populações de Cabo Delgado face a uma nova ofensiva dos terroristas que afirmam, como já disse aqui a Catarina, pertencer ao Daesh, o grupo jihadista Estado Islâmico. Neste momento, imensa multidão está aos grupos amontoados na vila sede do distrito de Chiure e outros atravessaram o rio Lúrio pela ponte na Estrada Nacional número 1 para a província de Nampula. São os que conseguiram caminhar, os que conseguem andar. Não tiveram a mesma sorte os que foram degolados e baleados. Também a Tina, sobrinha do nosso funcionário da Cúria Diocesana. Esta apenas partiu com um bebê recém-nascido nos braços, mas não chegou. Entre o calor e a poeira, bebeu a água que encontrou, ganhou diarreia e vômitos e sucumbiu. Ficou o bebezinho sem mãe, sem culpa e sem paz. Foi Dom Juliaço a contar a história de uma jovem que fugiu dos terroristas, levando o filho recém-nascido nos braços e que acabou por morrer doente por ter bebido água não tratada. Este é apenas um caso, uma história concreta do imenso drama humano que se está a viver por estes dias em Cabo Delgado. O Papa Francisco, já ouvimos, também alertou o mundo para esta situação e agora, Catarina, levanta-se a questão da solidariedade. É preciso ajudar a Igreja de Moçambique, a Igreja de Pemba, junto desta, que tem esta onda de deslocados para auxiliar. Sem dúvida, Paulo. E é aqui que entramos, cada um de nós, não é? E que entra também a Fundação AIS, que, como nós falamos tantas vezes aqui no nosso programa, tem procurado ajudar, auxiliar esta Igreja de Moçambique, em particular esta Diocese de Pemba, que corresponde a esta região de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, e que, como sabemos, tem sido de facto a região mais duramente afetada por estes ataques terroristas. E podemos dizer, de alguma forma, que Moçambique é um país prioritário para a Fundação AIS? Claro que sim, Paulo. Portanto, desde há vários anos que a Fundação AIS tem para com Moçambique, de facto, um cuidado especial, porque é, de facto, um país prioritário para nós. Portanto, é um país onde portanto, no continente africano, e é preciso nós lembrarmos, Paulo, que, de facto, a solidariedade dos benfeitores da ajuda à Igreja que sofre é fundamental também para ajudar esta Igreja, e, como sabemos, Moçambique é um dos países mais pobres do mundo e, portanto, precisa muito da nossa ajuda. E, portanto, é muito importante que a Fundação, e é muito importante para a Fundação AIS, continuar a apoiar, estar ao lado desta Igreja, em particular nesta região de Moçambique, e temos diversos projetos, Paulo, que têm decorrido ao longo dos anos e que temos agora também apoiado de uma forma mais intensa, digamos desta forma. Portanto, projetos que são vitais, nomeadamente de assistência pastoral e também de apoio psicossocial às populações que são vítimas destes ataques terroristas e que são vítimas desta violência terrorista, mas também, por exemplo, Paulo, temos apoiado com o fornecimento de materiais para a construção de casas, de carros, de veículos para ajudar os padres, as irmãs, portanto a Igreja, os missionários, a que possam trabalhar junto, de facto, destes centros de reassentamento que abrigam todas estas famílias que foram obrigadas a fugir das suas aldeias. Muito bem, obrigado então uma vez mais, Catarina. Para concluirmos este tema, a violência terrorista de regresso a Moçambique, vamos então escutar a parte final da mensagem de Dom António Juliaço, que é, podemos dizê-lo, um verdadeiro grito de socorro
para que o mundo acuda às populações de Cabo Delgado, vítimas de grupos armados de terroristas que dizem pertencer ao Daesh, o Estado Islâmico. O Bispo fala-nos nessa multidão de pessoas em fuga que precisam urgentemente de ajuda. Pessoas atónitas, tristes, em desespero, e lembra as palavras do Papa que foram recebidas em Moçambique como um conforto. São tantos os rostos em êxodo, atônitos, tristes, com um sorriso de desespero. Carregam alguma trouxa na cabeça ou na única bicicleta familiar. É tudo o que agora lhes resta. Certamente não tarda que chegue a fome, a sede e as doenças. O risco maior é de serem rostos esquecidos em função de outras guerras do mundo. Definitivamente, não podemos ficar sem fazer nada. A Diocese de Pemba pediu para que os missionários desses locais atacados, também eles, os missionários deslocados já, e os dos locais do acolhimento, que acompanhassem os vários trajetos do povo e comunicassem as suas necessidades. No entanto, sem a generosidade e a partilha de todos, não podemos ser úteis. Aproveito agradecer profundamente a proximidade do Papa Francisco para com o povo de Moçambique e especialmente de Cabo Delgado, manifestada mais uma vez no Ângelus do domingo passado. O seu pronunciamento foi para nós como um bálsamo, um alívio imediato, um afago e um conforto. Anuímos ao seu convite de orarmos pelo fim das guerras no mundo inteiro. Foi Dom Juliácio, o Bispo de Pemba, em Cabo Delgado, a agradecer as palavras de solidariedade do Papa Francisco para com as populações de Moçambique, vítimas de uma nova onda de terror da responsabilidade de grupos armados ligados ao Daesh, a organização jihadista Estado Islâmico. Continuando por África e continuando também a falar de cristãos vítimas de terrorismo, vamos agora até ao Burkina Faso, porque no domingo, dia 25 de fevereiro, uma capela em Essaquene, na diocese de Dori, foi alvo de um ataque quando decorria um momento de oração. E nós temos a lamentar, Catarina, pelo menos 15 mortos. Sim, Paulo, pelo menos 15 mortos, apesar de ainda haver 2 pessoas que estão gravemente feridas. Exato. E estão internadas, não é? Portanto, como o Paulo disse, estava a decorrer então um momento de oração na povoação dessa cana no domingo, dia 25 de fevereiro, quando então a capela católica local foi atacada por terroristas. 12 dos fiéis que estavam a participar neste momento de oração foram imediatamente mortos, acabaram por perder a vida ali logo no ataque. Depois 3 outras pessoas acabaram por perder a vida na sequência dos ferimentos que sofreram durante este ataque e, como eu disse agora há pouco, ainda temos 2 feridos que estão internados em estado bastante grave. Este ataque é mais um sinal da enorme insegurança em que se encontram as comunidades cristãs neste país. O Burkina Faso, sob a ameaça constante de grupos jihadistas, particularmente atuantes na região do Sahel. E podemos dizer que esta é uma situação, Catarina, de veras dramática. Sim, sem dúvida, Paulo. E, aliás, convido todos aqueles que nos estão a ver neste momento para visitarem a nossa página na internet e para lerem, não é, o que diz o nosso relatório sobre a liberdade religiosa, o último relatório sobre a liberdade religiosa, que foi publicado em junho do ano passado. Portanto, para lerem exatamente o que diz o relatório relativamente ao Burkina Faso e onde é possível, então, compreendermos tudo o que está a acontecer, toda esta dimensão deste fenómeno que está a acontecer neste país de África. Portanto, neste relatório, Paulo, por exemplo, diz que tem sido catastrófico o impacto sobre a população civil, nomeadamente os cristãos, estes ataques sucessivos dos terroristas neste país. Já agora, o relatório da Fundação AES, e sublinho aqui também este convite da Catarina para a consulta a este documento em fundação-aes.pt, é gratuito. O relatório aponta para um dado que também é extraordinário e simultaneamente assustador, é que desde 2018
Já houve mais de 2 milhões de deslocados, de pessoas que fugiram das suas casas, das suas aldeias, por causa destes ataques. Exatamente, Paulo. É exatamente o que acabámos de ver relativamente a Moçambique, não é? Portanto, esta fuga maciça da população. E já agora, Paulo, também acrescento uma nota àquilo que acabou de dizer, é que destes 2 milhões de deslocados do Burkina Faso, representam um aumento brutal de mais de 7.000% face ao que aconteceu até 2018. Portanto, é de facto um número extraordinário e que mostra, de facto, a grandeza, a dimensão destes ataques a estas povoações. Ou seja, Paulo, nós o que estamos a ver, de facto, é um agravamento, estamos a olhar, estamos a ver, estamos a assistir, não é? Infelizmente, a este agravamento impressionante desta violência jihadista que tem como consequência, de facto, o aumento brutal do número de deslocados neste continente africano. A fuga das populações é apenas uma das consequências do terror jihadista, pois podemos dizer que toda a sociedade do Burkina Faso está desestruturada, está ameaçada pela atuação destes grupos armados. Sim, Paulo, sem dúvida. E, portanto, os dados que nós temos também na Fundação AIDS são muito concretos em relação a isto, Paulo. Portanto, nós sabemos, por exemplo, que mais de 1000 escolas foram encerradas, quer por imposição direta dos terroristas ou então por ausência, pela falta da segurança para ter as escolas abertas e para receber as crianças. E este é também um dado que é também muito importante, Paulo. Há, de facto, um número elevado de crianças que, pura e simplesmente, deixaram de poder ir à escola e também, ao mesmo tempo, há um elevado número de crianças que estão a ser levados pelos terroristas e que estão a ser treinados para serem crianças soldados. E face a esta ameaça, a Fundação AIS lançou aqui em Portugal, mas também a nível internacional, uma campanha de solidariedade que procura dar algumas respostas a estas populações cristãs mais atingidas pela violência, nomeadamente nas áreas da alimentação, cuidados de saúde, educação e ainda apoio espiritual. Já falaremos sobre isso, mas antes vamos então recordar de forma sumária o ataque à capela cristã de domingo, dia 25 de fevereiro, num trabalho dos nossos colegas do Rome Reports. An attack in Burkina Faso claimed the lives of at least 15 people. They were killed in the region of Oudalan, near the border with Mali. It is not clear who was responsible for the attack, but everything points to Islamic fundamentalists. The diocese's press release asked for prayers for the victims. In this painful circumstance, we invite you to pray for those who died in faith, for the healing of the wounded, and for the consolation of the grieving hearts. Burkina Faso, Mali, and Niger are some of the African countries where Islamic fundamentalism is gaining control. Thousands of people have been forced to flee their homes, both Christians and non-Christians. Foi o apontamento de reportagem dos nossos colegas do Rome Report sobre o ataque terrorista a uma capela cristã no Burkina Faso, no domingo, dia 25 de fevereiro, ataque que provocou pelo menos 15 mortos e 2 feridos que estão em estado grave. Há pouco referimos que, em resposta a toda esta violência, a Fundação AIS desencadeou aqui em Portugal uma campanha de ajuda que passa, Catarina, por 4 áreas fundamentais. Sim, Paulo, são 4 áreas fundamentais, portanto, a educação, os cuidados de saúde, o acompanhamento espiritual e também a alimentação. Portanto, são 4 áreas que nós identificamos como sendo essenciais, portanto, são projetos que são desenvolvidos pela Igreja local e que nós, Fundação AIS, temos apoiado de forma a que possamos minimizar, se é que podemos ajudar em algo, é de facto minimizar este enorme sofrimento que estas populações estão a sofrer e que precisam de facto de ajuda. E por isso, quem quiser saber mais por nós, que os nossos telespectadores queiram saber mais por nós, desafio mais uma vez que vão até à nossa página de internet, que vejam tudo o que temos, toda a informação que temos sobre esta campanha e que podem, por exemplo, ver, e é um dos exemplos que nós já falámos aqui, mas que recordo mais uma vez, Paulo, por exemplo, na área da educação, nós temos exemplos que temos como objetivo, pelo menos, ajudar 100 crianças que estão nestes campos deslocados, 100 crianças cristãs, ajudá-los a continuarem a educação, apesar de estarem nos campos de deslocados, e isto tudo, Paulo, por um custo de 65 cêntimos por criança por mês. Portanto, desafio a visitar a nossa página. Muito bem. Obrigado, Catarina. Eu recordo, 65 cêntimos por mês, por criança, permite a sua educação. E assim fica aqui uma vez mais este convite também, aliás, para voltar à página da Fundação AIS na internet para saber mais pormenores sobre esta campanha que está em curso. Eu repito o endereço, fundação-ais.pt. O padre Florent Traoré é o superior provincial
dos Carmelitas Descalços no Burkina Faso. E este é, portanto, já vimos, um dos países mais atingidos pela violência jihadista, que está a crescer de forma imparável, de alguma forma, por todo o continente africano e que tem nos cristãos um dos alvos principais. O padre Florent é, por isso, uma das pessoas que melhor nos pode explicar o que é que se passa, o que é que está a acontecer no seu país. A partir del año 2016, varios curas o sacerdotes han sido matados y varios catequistas también y como fieles feligreses con ese terrorismo que tiene varias ramas y hay menos libertad religiosa en Burkina Faso. No tengo que ser el primero a huir, sino que tengo que estar con los fieles como pastor. Es un poco eso. Y se ve que las iglesias muy llenas, como esperando un Mesías, esperando un signo de Dios, esperando que Cristo manifieste su gloria. Casi 10 años que está mucho terrorismo y ya mucha gente tiene miedo para la práctica religiosa. Antes no había problema de libertad religiosa. En una misma familia se podría encontrar alguien de la religión tradicional, alguien de musulmán y alguien católico o protestante. Pero ahora, con el terrorismo a partir del año 2016, varios curas o sacerdotes han sido matados y varios catequistas también y como fieles feligreses también. Así que con ese terrorismo que tiene varias ramas, sí hay menos libertad religiosa en Burkina Faso. Quieren imponer esta ley islámica y quieren también terrorizan también la población, pero hasta ahora no conozco una zona donde han podido imponer esta ley islámica. Pero hay zonas que ellos mismos dominan y los que no son, sobre todo los del gobierno, los funcionarios, los policías, los militares no pueden ir. Y hay una buena zona del país fuera del control del Estado. Eso es verdad. Nuestras armas es la oración. Así que mucha gente va a la iglesia a pesar del miedo para glorificar a Dios, para rezar por la paz. E do depoimento do padre Florent, o superior provincial dos Carmelitas Descalços no Burkina Faso, vamos agora até à China, vamos até à Diocese de Macau, vamos ao encontro do nosso correspondente, o jornalista José Miguel Encarnação. Todas as semanas ele conta-nos sempre uma história ou uma notícia relevante da vida da Igreja nesta região do globo. Dom Duarte, Duque de Bragança e pretendente ao trono de Portugal, esteve em Macau por estes dias. Aqui recebeu um prémio pela paz, que granjeia todos aqueles que contribuíram pela paz no mundo, nomeadamente, neste caso, em Timor-Leste. Dom Duarte é um cidadão de Timor-Leste e ele sempre defendeu a autodeterminação do povo Maober e também, assim, conseguindo que este povo também ele vivesse em paz. A seguir, Dom Duarte foi, como não podia deixar de ser, convidado pelo bispo Dom Stephen Lee para um encontro e durante esse encontro o prelado convidou Dom Duarte a participar na procissão de Nosso Senhor Bom Jesus dos Passos. Dom Duarte e o seu filho mais novo, Dom Dinis, vestiram as vestes da confraria de Nosso Senhor Bom Jesus dos Passos e acompanharam esta querida imagem pelas ruas de Macau. No dia seguinte, Dom Duarte teve ainda alguns encontros aqui no território e foi até Hong Kong, região também ela administrativa especial da República Popular da China, como Macau, e em Hong Kong foi recebido no Clube Lusitano, icónica associação
daquela cidade, onde se encontrou com a comunidade portuguesa. Também, de seguida, apanhou um voo rumo a Timor-Leste, onde se encontra por estes dias, onde está a ter contactos ao mais alto nível, também com os bispos de Timor-Leste. Foi José Miguel Encarnação, o nosso correspondente em Macau, na China, e assim chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Na segunda parte, nós vamos escutar a mensagem do Papa Francisco, em que fala dos mártires do nosso tempo, num vídeo que teve o apoio da Fundação AIS, e vamos ainda falar da Ucrânia, por causa do lançamento da nossa campanha da Quaresma de apoio à Igreja da Ucrânia, e porque esteve entre nós um bispo que nos vai contar como é a vida num país em guerra, em plena Europa, em pleno século XXI. Mas tudo isso vai ser só depois de um breve intervalo. They are giving us hope and they are putting a smile in our faces. Thank you to all our benefactors. Continúen con esta linda misión de ayudando a la Iglesia en lugares tan sufrientes. Щиро дякую всім вам, що ви є на хресній дорозі, допомагаєте нам нести наш хрест. We are trying to be Jesus. Through your help and support, we are able to bring the gospel to the people. Thank you so much. May God bless you. You are giving us hope and you are putting a smile in our faces. Thank you so much. Nous leur disons merci pour ce qu'ils font déjà et nous pensons qu'ils vont continuer à nous soutenir, à soutenir nos séminaires pour la plus grande gloire de Dieu. La vocation est un mystère, la vocation vient de Dieu, c'est un projet de Dieu. Olá de novo, está a ver Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS aqui na TV Canção Nova. Eu sou o Paulo Aide, comigo está a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal.
Todos os meses o Papa Francisco publica uma mensagem, um vídeo, em que faz como que uma catequese sobre os temas da atualidade, sobre temas relevantes para a vida dos cristãos, para a vida de todos nós, sobre temas fundamentais para a Igreja. E neste mês de março, como escutámos logo no arranque do programa, o Santo Padre falou sobre os novos mártires, aqueles que no nosso tempo dão a vida por causa da fé. Importa escutar com muita atenção estas palavras, não só porque o Santo Padre está a lembrar uma realidade que diz muito à Fundação AIS, à missão da Fundação AIS de ajuda precisamente à Igreja que sofre, mas também porque este vídeo teve mesmo, Catarina, o apoio da AIS. É verdade, Paulo, teve de facto o apoio da Fundação AIS e é para nós, Paulo, saber, uma grande graça, sabermos que o Santo Padre tem este tema, este assunto tão no seu coração e tantas vezes nos vai falando e faz questão de falar tantas vezes sobre este tema. Portanto, ele quer alertar o mundo sobre esta questão, para esta realidade do martírio, para todos aqueles que vivem em países que, por causa da sua fé, muitas vezes dão a sua vida. Portanto, ele faz questão de alertar o mundo de que há milhões de pessoas que vivem em países onde não há liberdade religiosa. E não é a primeira vez que isto acontece, que o Santo Padre dedica este espaço, estamos a falar de um vídeo do Papa, para deixar um alerta sobre estas questões. Sim, Paulo, não é de facto a primeira vez que o Santo Padre fala sobre este tema e isso ainda nos enche ainda mais de orgulho, porque de facto percebemos que há esta sintonia entre a nossa missão e todas estas preocupações que o Santo Padre vai expressando tantas vezes nas suas palavras, nas suas mensagens. Portanto, eu recordo aqui algumas dessas mensagens que o Santo Padre menciona, esta questão dos cristãos perseguidos. Portanto, uma dessas foi em 2017, também em março, em que o Santo Padre dedicou este vídeo, o vídeo do mês, a falar sobre os cristãos perseguidos. Depois, em 2019, lembrou também todos aqueles que vivem em países onde não há liberdade religiosa, onde não há liberdade de culto. E já em janeiro de 2022 voltou a falar da discriminação e da perseguição religiosa que existe em tantos países do mundo. E agora, então, em março de 2024, tivemos então mais um vídeo do Papa em que ele fala, de facto, da coragem, volta a elogiar todos estes homens, estas mulheres que enfrentam com coragem tudo até ao martírio para continuarem a permanecerem fiéis a Cristo. E neste vídeo em concreto, deste mês de março, o Papa conta uma história também concreta. É verdade, Paulo, e foi uma história que lhe foi contada numa das suas visitas ao campo de refugiados na ilha grega de Lesbos. Portanto, nesta visita, Paulo, o Papa conheceu um homem muçulmano, que lhe contou que era casado com uma mulher cristã. Ele diz que, portanto, ambos, este casal teve que enfrentar um ataque terrorista na aldeia onde viviam. E um dos terroristas, ao ver que esta mulher cristã trazia um crucifixo ao pescoço, exigiu que ela o retirasse e que o deitasse fora, Esta mulher cristã recusou-se a fazer isso e, por isso, foi degolada ali mesmo em frente ao seu marido. No vídeo, o Papa não diz nem o nome deste homem, nem sequer a sua nacionalidade. Não, Paulo, não diz, e penso que é para proteger a identidade de ambos, e de facto não é o mais importante, Paulo. Eu penso que o mais importante, e acho que é isso que o Papa quer nos mostrar, é de facto que ele diz que este homem, que viu a sua esposa ser brutalmente assassinada à sua frente, ele diz que ele não guardou rancor para com aqueles que mataram a sua mulher, e diz que está sempre a enaltecer este exemplo extraordinário da sua mulher, que foi fiel até à sua fé, até à morte. O vídeo, que pode ser visto sempre na página da Fundação AIS na internet em fundação-ais.pt, é ilustrado também com diversas imagens e uma delas recorda-nos, Catarina, uma história concreta, a história de Akash Bashir. Sim, Akash Bashir, que é o primeiro servo do Paquistão. Portanto, é um jovem com 18 anos que em 2015 morreu para evitar que houvesse um ataque terrorista na sua igreja, não é? Contra todos os fiéis que estavam na sua igreja, em Lahore. É uma história que nós já temos contado aqui tantas vezes aos nossos telespectadores e certamente alguns deles se lembrarão desta história extraordinária deste jovem. Estamos a falar, portanto, no vídeo do Papa, mas o melhor mesmo é escutar as palavras de Francisco, que neste mês de março lembra então a heroicidade e o testemunho dos mártires de hoje, que diz são uma bênção para todos, pois contagiam a Igreja com a sua coragem. Este mes quiero contarles una historia que es un reflejo de la Iglesia de hoy. Es la historia de un testimonio de fe poco conocido.
Visitando un campo de refugiados en Lesbos, un hombre me dijo, Padre, yo soy musulmán. Mi mujer era cristiana. Llegaron los terroristas a nuestro país, nos miraron y nos preguntaron nuestra religión. Vieron a mi mujer con el crucifijo y le dijeron que lo tirara al suelo. Ella no lo hizo y la degollaron delante de mí. Histórico. Sé que él no tenía rencor. Se centraba en el ejemplo de amor de su mujer. Un amor a Cristo que la llevó a aceptar y ser leal hasta la muerte. Hermanos, hermanas, siempre habrá mártires entre nosotros. Es la señal de que vamos por el camino correcto. Una persona que sabe me decía que hay más mártires hoy que al inicio del cristianismo. El coraje de los mártires, el testimonio de los mártires es una bendición para todos. Oremos para que quienes en diversas partes del mundo arriesgan su vida por el Evangelio contagien a la Iglesia su valentía, su impulso misionero. Y abiertos a la gracia del martirio. Foi o Papa Francisco a elogiar os mártires de hoje, os que não temem oferecer até a própria vida pelo Evangelho. Disse o Santo Padre mesmo agora que estes heróis da fé contagiam a Igreja com a sua coragem. Todas as semanas nós falamos aqui destes heróis, eles são também a razão de ser da Fundação AIS, são pessoas extraordinárias, como por exemplo Akash Bashir, de que, aliás, a Catarina referiu aqui há pouco e que é retratado em algumas das imagens também deste vídeo do Papa. Bashir tinha 18 anos quando impediu um bombista suicida de entrar na sua igreja em Lahore, no Paquistão. Ele deu a vida para evitar um verdadeiro banho de sangue. Vamos agora recordar a sua história. Akash was 18 years old when he stopped a suicide bomber from entering our church in Lahore. He was a volunteer to guard the church. There were more than 2,500 people that day in St. John's Catholic Church. Mass was being celebrated. He saw a man trying to storm into the church. The man said he had a bomb, but Akash didn't move. He held the terrorists to keep him from entering the church. The bomber blew himself up. Akash was killed instantly, but he saved many. It was an act of love. Akash was a young Catholic like me. He also experienced harassment, threats, and discrimination just for being a follower of Jesus. Akash, that like the martyrdom of many other Catholics in Pakistan, is our inspiration to endure until the end. In St. John's Parish, even after the attack and death of Akash, we have over 800 baptismas a year. We might be a poor church in resources, but we are rich in faith and love. I wonder if I could do the same as Akash. Even to convert to Islam would make our lives easier, but we don't. Every time I think of his death, I remember St. John's Gospel. There is no greater love than to lay down one's life for one's friend.
Estamos já na reta final do nosso programa, mas temos ainda de falar da Ucrânia. No final da semana passada esteve entre nós um bispo, Dom Stepan Suš. Ele veio participar no lançamento da campanha da Fundação AIS de apoio à Igreja do seu país, que está em guerra, como sabemos, desde 24 de fevereiro de 2022. Nos próximos programas nós iremos abordar com mais detalhe tudo o que aconteceu, mas para já podemos adiantar que a presença do Bispo gerou, Catarina, um grande interesse. Sim, Paulo, sem dúvida, de facto, um grande interesse por parte dos portugueses e a presença entre nós de Dom Stepan Suš, que é o responsável pelo Departamento da Pastoral da Migração da Igreja Greco-Católica na Ucraniana, foi então muito positiva porque permitiu-nos também a mobilização da própria comunidade ucraniana que está em Portugal e ajudou também a dar um destaque a esta campanha que é, como nós já dissemos aqui no nosso programa, que estamos a promover nesta quaresma. Uma campanha que tem como objetivo principal, claro, ajudar a Igreja da Ucrânia, que tem estado junto deste povo que carrega a sua cruz desde o dia 24 de fevereiro de 2022, quando começou a invasão pelas tropas russas. Exatamente, portanto, curar as feridas de guerra é de facto o grande propósito desta nossa campanha, podemos dizer desta forma, desta nossa campanha da Quaresma. Portanto, nós queremos mobilizar, Paulo, os nossos benfeitores, os nossos amigos aqui em Portugal, para saberem o que é que se está a passar efetivamente na Ucrânia, o trabalho que a Igreja está a desenvolver e queremos pedir também a todos estes nossos amigos e benfeitores em Portugal que se unam a nós em oração pela paz na Ucrânia e também para que ajudemos, não é? Todo este povo que está de facto a passar por tantas necessidades e que precisa de facto da nossa ajuda para continuar a sobreviver face a esta guerra. Nós vamos falar, obviamente, em maior detalhe desta campanha na próxima semana, mas para já vamos escutar a mensagem que o Bispo Stepan Suš enviou para todos os portugueses. Дорогі Христі, брати і сестри, зараз триває Великий піст. Час Великого посту – це час, коли ми разом з своїми хрестами, своїми випробуваннями, своїми плюсами, мінусами крокуємо за Христом Господнім хресною дорогою. Україна, український народ, Українська греко-католицька церква і усі українці сьогодні вже другий рік поспіль ідуть своєю хресною дорогою. Час війни – це час великих випробувань, час терпінь, час великих втрат, але також час ран. Ці рани болять і, напевно, що довго будуть пригадувати українцям і цілому світу про цю страшну війну. У ці дні ми з вами збираємося на спільну молитву для того, щоб просити в Господа Бога миру для України і для цілого світу. Ми також збираємося на спільну молитву для того, щоб підтримати тих, кого сьогодні по-особливому болить, хто зранений, хто терпить, кого війна спонукала бути біженцем, залишити рідну домівку. Згадуємо сьогодні жінок і дітей, які в особливий спосіб терплять під час цієї війни. Я звертаюся до усіх доброчинців, усіх меценатів, людей доброї волі, що проживають в Португалії, з проханням, щоб ви підтримали ініціативи організації «Церква в потребі», яка збирає кошти, пожертви для того, щоб залікувати рани війни, для того, щоб зцілити тих, кого по-особливому війна поранила, для того, щоб підтримати тих людей, які ще сьогодні йдуть хресною дорогою за Христом Господнім. І, на жаль, вони ще навіть не знають, на якій стації цієї хресної дороги сьогодні вони перебувають. Підтримуйте Україну, український народ. Моліться за те, щоб ці важкі часи війни ми гідно пережили. Підтримуйте тих, хто сьогодні потребує зцілення. І нехай Господь щедро винагородить вас за вашу доброту. Foi o bispo ucraniano Dom Stepan Suš numa mensagem aos portugueses a propósito da campanha da Fundação AIS, uma campanha, como já aqui dissemos, de apoio à Igreja do seu país. Mesmo a chegar ao fim do nosso tempo, apenas uma nota de agenda. Isto para lembrar, Catarina, que é já dia 21 de março, uma quinta-feira, que vai ser o lançamento
do relatório da Fundação AIS sobre a liberdade religiosa, desta vez na Diocese de Santarém. É isso mesmo, Paulo. Portanto, dia 21 de março, uma quinta-feira. Portanto, vamos contar entre nós com a presença, o que também muito nos alegra, da presença do Sr. Bispo de Santarém, Dom José Traquina. Portanto, a apresentação do relatório, Paulo, irá decorrer na Igreja de São João Batista, em Tomar. Vamos começar pelas 18 horas com uma Eucaristia, seguida então depois da apresentação deste relatório da liberdade religiosa. Portanto, todos os nossos telespectadores estão convidados, como é óbvio. Será para nós uma grande honra poder contar com a presença de todos os nossos telespectadores. E eu sublinho, de facto, aqui, Paulo, a importância da apresentação deste relatório, uma vez mais, noutra Diocese de Portugal, porque é muito importante as pessoas saberem, tomarem conhecimento em concreto do como é a vida, de facto, das pessoas, da população, em países onde não há liberdade religiosa, onde os mártires, que nós falámos aqui hoje no nosso programa, e que o Santo Padre também nos falou, ouvimos há pouco as suas palavras, dão, de facto, um testemunho de fé enorme, e tantas vezes com a própria vida. Muito obrigado, Catarina, uma vez mais. Eu recordo apenas o dia e a hora, portanto, estamos a falar de 21 de março, quinta-feira, Igreja São João Batista, em Tomar. Apresentação do relatório sobre a liberdade religiosa no mundo, com a presença da Catarina, claro, e de Dom José Traquina. E assim chegamos ao fim do nosso tempo. Lembro que todas as notícias, tudo aquilo que diz respeito à missão, ao trabalho, ao dia-a-dia da Fundação AIS está sempre disponível para leitura, para consulta na nossa página na internet. Não se esqueça, é bom sabermos que o bem que fazemos pode mudar vidas concretas. Resta-me agradecer uma vez mais a colaboração da Catarina, diretora da Fundação AIS em Portugal, assim como de todos os que ajudaram a produzir, a editar e a levar até si este programa. Despeço com amizade. Até à próxima semana, se os quiser.